Opa! Temos uma presença ilustre. Chegou o momento. Opa, por que não? Os presidenciáveis. É o seguinte, ele é empresário, investidor, escritor e está com a conta em risco, parece. Não sabemos se ele continua ou não como presidenciável. Pablo Marçal, e eu explico por quê. Pablo Marçal aqui está. Pablo. Polêmicas? Polêmica já para coisa. Primeiro, bem-vindo ao programa. O Marçal tá aqui o livro dele, ó. Então, um livro aqui de... Código da Riqueza. Sobre a riqueza. 8 caminhos que levam à riqueza. Um best-seller da Buzz. Tá aqui, ó. Boa. Pablo Marçal. Fala, Pablo. Obrigado aí pelo espaço. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Todinho. Né? Vai não tem dormir. como nos zoar. Tá fazendo uma graça. Tem que conversar que eu Fez vendo uma gelo graça. aí. É o seguinte, o Brasil nunca vai se curvar pra essa galera do Todes, nem do Todinho. E eu vim aqui pra falar Galera do sobre Nescau. isso também. Nem pro Nescau, vocês vão crescer, vão amadurecer. Obrigado por mencionar aí o livro 8 Caminhos da Riqueza. Eu quero que o Brasil seja rico. Obrigado, Emílio. Obrigado por vocês serem resistência nesse país também. E eu acho que é hora da gente discutir liberdade, né? O Zuckerman acabou de falar sobre o risco. Né, Não, nem é uma polêmica, não. É o PT mesmo está querendo roubar minha candidatura. Roubou o Brasil e não cansa de ser ladrão. E não vai me roubar porque eu vou até a última instância, o último grau. Já que é primeiro nas pesquisas, por que tá preocupado com um cara que tem 1%? Essa é uma pergunta que eu deixo pro Brasil inteiro. Mas o que aconteceu? Qual que foi? Como foi essa tentativa de roubo? Isso, vamos Tentativa de roubo em curso. É o seguinte, o PT tá preocupado com todas as candidaturas, né? Tem uma narrativa que vai engolir o Bolsonaro. E aqui deixo meu registro e respeito pelo atual presidente da República. Espero que tudo vá bem. E que no dia 1º de janeiro, você me passe a faixa sem nenhum problema, que você consiga governar bem um país. Eu torço, votei no Bolsonaro e não me arrependo de ter votado nele. Agora, o Lula, o que ele tá fazendo? Chegou no Janones, percebeu uma fragilidade no Janones, que provavelmente vai ser cassado a chapa dele, ele vai perder o mandato de deputado, porque falta mulheres na chapa do Janones, lá no TRE de Minas Gerais. O que aconteceu? Fizeram esse fuzuê pra parecer que tem gente apoiando o Lula. E a gente está há 5 meses construindo um partido, que é o PROS, que é anti-PT, para vocês saberem. O fundador Eurípides, ele não tem essa capacidade de gestão. Em menos de 24 horas, ele foi atrás do Lula, esteve aqui em São Paulo, já fotografaram tudo e colocaram uma pessoa chamada José Eduardo Cardoso, que é o ex-ministro da Justiça da advogado. Para entrar, né, no TSE, para provocar a mudança, né, do comando do partido. Só que o próprio Lewandowski, que, né, de forma monocrática deu a decisão, ele mesmo já tinha falado que o TSE não se discute essa matéria. Inclusive agora o Fachin acabou de votar a favor, tá rodando agora isso no TSE. O relator é o Lewandowski, o Fachin, que é o presidente do TSE, acabou de votar favorável à manutenção do partido pelo Marcos Holanda, que é o que me validaram na convenção. Sou o primeiro candidato a ser registrado, tem CNPJ, e nem aqui nem na China a injustiça vai ser feita. Então eu vou resistir até depois do fim. Então você está falando que o PT quer melar a sua... Quer impedir, é isso? Por que quer impedir? Porque dos 12 candidatos, não tem nenhum outsider, não tem ninguém de fora, não tem ninguém que demonstra sinal de crescimento. Eu posso ser tido como maluco, como marqueteiro, como um monte de coisa, só que eu sou o único que pode ameaçar ele. E aqui agora eu já estou declarando uma guerra real contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Que isso? Não vai sentar na cadeira de presidente da República. Não ouse brincar com homens de bem. Você é cheio de inimigos que são do mal, e do mal você sabe o que eles podem fazer contra você. Uma pessoa de bem, que é produtiva, que ama esse país, você não conhece a consequência de envolver com gente assim. Então aqui vai meu apelo para ele. Se você é o bonzão mesmo, cuida da sua vida, da sua candidatura, porque o Brasil inteiro vai voltar contra você. Ô Marçal, me fala uma coisa. Você é um cara que, você é um cara bem sucedido, você faz as suas palestras tal e não sei o quê. A gente tava falando agora com o Segré, que também é um cara muito bem sucedido, empresário lá na Argentina, e ele não quis entrar na política não. Ele falou, se eu entrar na política, tem que ter estômago de aço pra segurar esse negócio. Por que você foi pra política? Todo mundo pergunta isso, né? Você tem tudo. Por que você tá indo pra política? Se eu tivesse tudo, eu não ia pra política. Eu tenho a terra mais próspera do mundo, mas tem o povo mais pobre da terra. A China, na década de 90, tinha um PIB menor que o do Brasil. O economista aqui pode confirmar pra nós.
Por que a China, que tinha um PIB menor que o Brasil até a década de 90, hoje ameaça a economia americana? Vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos 5 anos. Porque viraram uma nação, uma potência mundial tecnológica, engoliu a gente e vai passar essa nação chamada Estados Unidos. Qual que é o grande segredo do comunismo? E esses comunistas são vagabundos e eles não assumem que são comunistas nunca. Eles querem rachar a nação no meio para dividir a gente. O que acontece? Eu queria estar em paz, eu queria que o Lula estivesse na cadeia, eu queria de verdade que o Bolsonaro ele tivesse treinado outra pessoa para ser presidente do Brasil para a gente subir de nível. Eu sei que ele é um homem decente, ele se esforça, ele faz o melhor que ele pode. E eu vejo que ele veio na hora certa, ele é um pêndulo da justiça, o sistema inteiro quer colocar ele para fora, odeiam o Bolsonaro. E só que a gente, num sistema de defesa, tá parando de pensar num Brasil de outro nível. Eu sei que ele faz o melhor, o Paulo Guedes tem muita coisa assertiva, mas a gente tem que levar o Brasil para o próximo nível. Se a gente continuar escavando esse buraco, criando essa rachadura na República, ninguém vai suportar eleições daqui 2 eleições ou 3. A minha previsão é que se a gente não parar com isso, não colocar um homem ou uma fêmea de verdade ali que quer quebrar o pau na República, que entende realmente de política, de gerar emprego, de criar novas empresas, o que vai acontecer? Nós vamos ficar só com politicagem. Pode falar, Emílio. Mas você não acha que esse é o interesse? Porque eu digo o seguinte, que não é o PT, o Bolsonaro, nada. Eu digo o sistemão, o establishment. Invisível. Establishment, como eles falam. Que é o sistemão. Você não acha que o sistemão quer que fique desse jeito? Engole. Então, a cada 10 políticos que eu encontro, né, tem 7 meses que eu estou envolvido com isso, eu parei, né, com tudo que eu faço para mexer com política. A cada 10 políticos que eu pergunto, o que você veio fazer na política? 9 respondem a mesma coisa, é pelo poder. Esse grande sistema, ele não existe. São pequenos sistemas e cada um quer uma fatia desse acesso ao poder. Então, o que está acontecendo? Se a gente não tiver pessoas produtivas na política, gente que gosta de gente que é próspera. Você pega um Lula, por exemplo. O que justifica um Lula, que é o pai dos pobres, ter uma declaração de bens de 7 milhões de reais? Porque o cara fica rico. Não, isso aí é uma mentira. O Lula já foi esse cara. Rolezeiro do Ele já foi esse cara. Eu acredito que ele Hoje já ele foi. não é mais. Não é mais do Toma vinho, Petrus. Não, é o seguinte. Você sabe que o dinheiro ele não muda as pessoas. Você sabe que o pobre esquece que foi pobre rapidinho. O dinheiro ele não muda as pessoas, mas potencializa o que ela tem lá dentro. Eu imagino que o Lula, sim, começou essa empreitada dele aí na política. Até postei ontem, há 39 anos atrás, ou 40, o Lula estava sendo liberado da ditadura para visitar a mãe dele, né, que morreu. Tem um vídeo do Lula também que ele fala assim que ele não tinha coragem de roubar a maçã ali por causa da mãe dele. A mãe dele ficava brava com ele. A mãe dele morreu, ele assaltou o país inteiro. É verdade. Então, assim, eu me coloco como opção. Vocês que são bolsonaristas, eu quero emitir um alerta. Eu tenho falado isso para algumas pessoas da cúpula do próprio Bolsonaro. Bolsonaro não tem outra opção. Ele tem um risco maior do que o meu. Inclusive foi sorteado agora, lá no TSE, a candidatura dele caiu na mão do Alexandre de Moraes. Ele tem um risco maior que o meu de não chegar a ter candidatura, só para você ter uma noção. Só que quem defende o próprio Bolsonaro não entende, não existe nenhum dos 12 candidatos que seria a segunda opção do país. Não tem. Todo mundo, na hora que o pau for quebrar, na hora que envergar o negócio, vai todo mundo passar pro lado do Lula. Não faz sentido. Esse antibolsonarismo e esse antilulismo vai fazer com que a gente vire um povo doente emocionalmente. Pablo Marçal falando agora como empresário, como cidadão, torço que o Bolsonaro ganhe e continue com essa bucha de canhão com ele. Só que, de verdade, aparentemente, pelo cenário político ali de Brasília, eu que estou bastante envolvido nisso, provavelmente isso não aconteça. Não tem a segunda opção pro lado do Bolsonaro. Você fala de um cara para pacificar. É um pacificador, alguém que entende de tecnologia, alguém que é gerador de emprego. Esses politiqueiros, eu falo agora com muita humildade. O político que tem coragem de falar que gerou emprego, ele é mentiroso. Quem gera emprego é empreendedor. Eu falei para esses dias num jornal, alguém falou, não é um exagero você querer abrir 10 milhões de empresas? O Bolsonaro abriu 8,5 milhões. O problema é que a gente não para de fechar a empresa. Eu quero é que em 4 anos, que é 1.460 dias de governo, a gente abra 10 milhões de empresas.
Imagina se isso é difícil. Já chegou bem próximo, 8,5 milhões. Só que abrindo novas empresas e sustentando as que foram abertas, porque o brasileiro ele não aprendeu a ser empresário em lugar nenhum. Aí alguém fala, o Pablo, na verdade, ele quer defender os empresários. Tá aqui alguém que já foi atendente de call center, veio de escola pública. Eu quero é que o trabalhador cresça. Quem promove a economia do país não é o governo, são 100 milhões de trabalhadores com os 20 milhões e 800 mil empresários. Eu quero terminar o governo federal em 2026 com 30 milhões de empresas. Não é só abrir 10 milhões e fechar 7. Mas você viu que o Paulo Guedes, você viu que empresinha pequena, quanto já está pequenas empresas. Quanto já está girando? Sim. Mas eu girou empresa. É só preciso fazer um break rapidinho para a rede. Claro. É só para a rede Jovem Pan. A gente continua aqui na TV. O papo tá muito bom com o Pablo Marçal. O Instagram dele, para você acompanhar o trabalho dele, lá tem todo o caminho, é Pablo Marçal 1. Pablo é Marcal, né? Porque não tem o cedilha. Pablo Marcal 1 no Instagram, lá tem todo o caminho. Ele é candidato à presidência da República. Olha que elegância. Vai lá, Reginaldo. Só para não perder o gancho aqui, Pablo, não seria mais fácil você ser um apoiador do Bolsonaro? Porque eu queria saber até da tua estratégia aqui, você é empresário, como é que você vai quebrar essa polarização tão absurda entre Bolsonaro e Lula? Para mim parece completamente impossível. Não seria melhor, mais correto, até pelo que você tem falado, você vir como um apoiador ao Bolsonaro e ir em outro cargo político? Olha, o Bolsonaro ele anda com as próprias pernas, ele tem a máquina do governo federal de quase 5 tri, ele tem já o estilo dele, ele ganhou a eleição com 7 segundos de televisão, eu vou ter 17, ele não precisa do meu apoio. Só de eu mostrar quem é o PT, ele já pode, se ele realmente dá conta de vencer a eleição, ele vai conseguir vencer a eleição. Eu não vou me opor ao presidente, porque eu sei que esse país, as pessoas não querem que ninguém dê certo. Aqui é proibido as pessoas prosperarem, aqui é proibido o sucesso. Esse é um problema do Brasil. Isso é realmente verdade. Agora, de verdade, eu não estou preocupado em ganhar uma eleição. Eu estou preocupado em perder a democracia. Isso agora virou uma preocupação minha. Nesses últimos, 7 anos, eu nunca fiquei sem dormir por problema nenhum, por perseguição, por encheção de saco, tô nem aí pra nada disso. Mas o que está acontecendo do PT, de fato, querer roubar a candidatura e usar a articulação do judiciário para isso realmente tirou meu sono. Eu sou jurista por formação, eu sei que na matéria de direito isso é impossível de ser feito. Só que eu sei o poder que a política suja tem, a política não é para amador, e eu falo aqui com muito carinho, todo mundo que gosta de mim e quem me odeia. Vocês que são meus inimigos, vocês precisam de me ajudar também, a pelo menos ser candidato. Eu não quero que você me ajude a ser presidente. Mas eu quero te falar algo. Se essa eleição começar sem a minha candidatura, sendo devidamente registrado, aclamado de forma unânime no partido, e essa entranhazinha que foi aberta aí, dessa reviravolta, assim, não quero ameaçar ninguém, mas eu vou na ONU, o mundo inteiro vai saber o que está acontecendo na eleição aqui no país. Ô Marçal, você fala bem, hein? O Marçal tem... Eu era gago, hein, cara? Eu era gago. Você é de onde? Sério? Você é de onde? Eu sou de Goiás. Ah, você é goiano. Nascido no Voyage, ano 87, no Banco da Frente. Num Voyage, dentro do Voyage. Boa. Quem tem pergunta? Eu tenho pergunta. Marçal, eu entendi que você votou no Bolsonaro, que você admira o presidente por várias coisas que ele fez. Eu não falei que eu admiro o presidente. Admira assim. Não, você me admira assim, sim. Não, achei que... E aí... Não, eu só não falei, é porque... Tá certo, pô. Não, a forma que você interpretou isso. Eu entendi. Mas a interpretação é livre. Exatamente. E eu queria te perguntar... O que você faria diferente? Que você falou muito da economia, geração de emprego. O que você acha que poderia ter sido feito que estava na mão do Bolsonaro? Porque tem várias coisas que não foram feitas que não estavam na mão dele. Mas eu tô falando das coisas que estavam na mão dele. Mas eu comi uma feijoada um dia com o Bolsonaro lá na sala dele no Planalto. E eu fiz uma pergunta pra ele. Bolsonaro, qual que é o legado que você quer deixar pro Brasil? Você sabe o jeito estourado dele, ele não processa os pensamentos, né? Ele fala com o coração e depois ele processa o que vai dar. E não sei porquê, mas sempre sai bem, não sei porquê. Eu vejo o seguinte, eu perguntei isso pra ele, ele respondeu pra mim, eu não quero saber de legado, eu quero que ninguém me enche o saco, eu só não quero que o PT volte. Eu não sei o que aconteceu. Ele é a metade da população brasileira. Quero que volte. É isso que ele falou na feijoada. Ele é metade da população. Comendo. Quero nem saber. Agora, sabe o que aconteceu? Ali entrou uma indignação no meu coração naquele dia. Porque se realmente ele não quer deixar um legado, ele tá ali como um capitão para resolver um problema. O Brasil é um grande navio, tem um pirata, esse pirata descobriu o baú da riqueza, roubou todo mundo,
E eu vou falar até o dia que ele devolver $1 trilhão para essa nação. Lula é um ladrão. Espere o Pablo Marçal no debate da Rede Globo, que você vai ouvir. E você pode me processar e tá lançado o desafio. Eu vou pagar o dobro do que você me pedir, desde que você devolva tudo pros cofres públicos. Vou pegar dinheiro privado, vou abençoar a sua vida pra você deixar de ser um ladrão vagabundo nessa nação. Posso aproveitar isso? Agora, o que você faria? Só um pouquinho, deixa eu só responder o economista aqui. Sim, senhor. Sami. Obrigado, senhor. Esse aí é um cara que me persegue, viu? Quem? Esse cara, Superman? Eu persigo. Esse cara me persegue. Ele falou que vai resolver hoje. Vai resolver hoje. Nós vamos resolver agora. Vai colocar... E eu quero, pela ordem, eu quero sentar do lado dele pra resolver o problema. Vai ser na... Vem pra cá, Morão. Vai ser no negócio. A última vez que o Supla foi aí, deu um beijo. Ele beijou a boca dele. Sentou no colo. Cuidado. Vai ganhar o beijo do Pablo hoje. Só pra completar aqui. Só pra completar. O que eu faria diferente... Põe a língua. É o que eu posso fazer é o seguinte. Por que refinaria da Petrobras até hoje não tem 100% do refino no Brasil? Por que 30% do petróleo nosso é exportado, é importado de volta para dolarizar 100% do nosso petróleo? Nós que somos um país 100% sustentável em petróleo. Eu faria isso diferente. Eu teria desestatizado a Petrobras, ou pelo menos começado o processo já nas primeiras semanas de governo, multiplicado essa empresa em diversas outras empresas para ter, igual nos Estados Unidos, só dezenas de empresas de petróleo. Por quê? Porque tá muito perto da eleição para tomar decisão. Agora, eu não sou esses candidatos canalhas como o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um despreparado emocionalmente, que quer só ficar enchendo o saco da eleição. E sabe o que eu quero ser conhecido? Só de vocês me darem esse espaço aqui já tá me ajudando. Eu quero ser conhecido como um cara que aposentou numa tacada só o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes. Glória só a Deus. Isso. Aleluia. Vamos lá. Posso deixar eu fazer o Superman. Fazer uma perguntinha. Pera lá, porra. Pera lá. Eu converso hoje com ele. Não, é porque deixa eu perguntar. Calma, Gordão, calma. Não faz. Então você acha... Eu concordo com você. Porque eu acho que o quadro... Sim. O quadro de... O brasileiro, os políticos se apropriam do partido. Você vê o Lula, porra. O Lula tá há 50 anos, sei lá quantos anos ele tá aí. E no mundo fica o Lula, agora entra você. Ele escala um, mas ele põe no banco. É o Tite. Você não. É o Tite. Porra, bicho. Precisamos ter gente diferente, não tem de esquerda, de direita, outras uma galera propostas. nova, outras propostas. Sempre os mesmos. Se não, fica essa conversinha. Sempre os mesmos. E sempre os mesmos. Você vê, o Geraldo Alckmin teve que ir pro PT, cara. Lula! Ele tá voltando junto na cena do crime. Apareceu o Calcinha aí, mas o Calcinha também, pelo amor de Deus. É importante. Entendeu? Então tem o Zema lá, que me pareceu um cara... Mas não tá, é verdade. Mas 2020 esse ano aí vem. O que você tá Mas é o que você tá falando, tem que ter a renovação, pô. Também não é... O Zema é uma questão que o Brasil realmente quer gente de fora da política. Na verdade, não tem como a gente sair da política, né? A política significa, na raiz da palavra, organização de cidade. Agora, confesso, meus primeiros encontros em Brasília, a minha barriga, assim, eu queria vomitar. Mas você não acha que entra no esquema? Cara, porque o esquema é maior. Então, o esquema... O problema é o esquema. Forçado a entrar no esquema. O esquema que é força foda. a entrar, não é verdade, eu quero entrar ou não. Na verdade é o seguinte, na verdade é cultural. Não existe essa super esfera de poder que vocês imaginam. Eu sei que vocês são muito entendidos, vocês falam de política aí, eu pelo menos demonstro entender pra caramba. Ou finge. Não é finge. Não, eu acho que vocês demonstram entender bastante, menos o jovem ali. Ele é um zoador. Vocês pegaram? Não, só pra entender. O Morgado ali entende mais de política que o Superman. Eu só sei fazer graça só. Não me põe no recordo de Eu não entendo mais de política. Deixa eu falar. Eu ainda nem perguntei. Qual é a briga? Vamos resolver. Não, então. Deixa eu te falar Você fala o que é desse então. globalismo que ele tanto ele fala? Não. Globalismo. É o seguinte... Na política é um bando de gente incompetente. Nessa mesa aqui, de verdade, era pra todo mundo aqui ser político de cargo. Só que só o fato de vocês fazerem a população já pensar, já ajuda demais. Só que é o seguinte, você quer ser funcionário público, você passa numa prova. Você quer entrar numa grande empresa, você tem que fazer recrutamento e seleção. Pra ser político, você precisa só ser um idiota. Um cara analfabeto vira presidente do Brasil. Um cara que não tem um pingo de dignidade vira presidente do Brasil, já tá no governo federal há 113 mil horas. O Bolsonaro vai encerrar o dele agora com 35 mil horas. E a gente tá querendo devolver o governo pra um cara ficar mais 70 mil. O que eu tô falando é do Lula.
O que acontece? A gente precisa de gente capacitada. Cara, não tem lógica nenhuma gente de bem querer mexer com política, porque esses vagabundos de politiqueira, eles fazem de tudo pra política ser nojenta pra quem é do bem, cara. Então, assim, até o dia 31 de julho, do dia 28 de janeiro, que eu coloquei no meu coração que eu ia mexer com isso, até dia 31, no dia da convenção, todos os dias me deu vontade de desistir. Mas a hora que a convenção falou, você, de forma unânime, é o candidato do PROS. Eu levei 900 candidatos para lá, dos 1.500 que vão concorrer à eleição agora. Trouxe muita gente para política. E aí eu te falo algo. O Brasil é só ficar zoando, é só tirar onda, né? Tirando onda com a cara das pessoas. A gente tem que invadir Brasília, a gente tem que invadir a política. Tem que pegar pessoas que são bem-sucedidas assim e ensinar isso. Só que esse tanto de esfera de poder, todo mundo quer uma fatia. Essa galera não quer ajudar o povo. O Brasil é como se fosse um restaurante. Você elege um garçom. O garçom, ao invés de tratar você, servir você, ele vira o dono do restaurante. E ele usa toda a verba do restaurante para ficar colocando outros caras no poder. Por isso que a gente tem que armar uma resistência. Mas esse é o esquema. Mas é só vocês usarem a influência de vocês. Mas a gente tenta. A gente não tenta, não. Mas calma lá. Vocês aqui. Agora é um contra todos. Vocês usam o espaço para defender o Bolsonaro. Deixa o Superman, depois eu volto. É deputado aqui. Pega esse cara aí que é Superman, por que não manda ele lá pro parlamento pra ele ver o que é o mundo real? Tô querendo ficar aqui. Vai sim. Foi interpelado. Qual é a treta? Não tem treta. Tem sim. Eu acho que... Não, tem sim. O discurso, ele é eivado... Para a população. Assim, com todo respeito ao Pablo Marçal, mas o discurso, ele é eivado com algumas platitudes. Então, é um discurso que, é uma na palavra minha opinião, que ele é não muito vai raso. explicar. Ele não aprofunda. Então, ele fala uma coisa que o povão entende. Certo. Por exemplo, eu vou pra ONU, eu vou fazer o Lula devolver $1 trilhão. É uma coisa que, assim, não tá na realidade. Você não enxerga isso na realidade porque não tá. Não faz sentido. E daí eu queria fazer uma pergunta que faz sentido e que tem a ver com o passado dele. Ele foi acusado de pertencer a uma quadrilha. Essa acusação prescreveu retroativamente porque a justiça demorou. E eu queria ouvir de você. Falavam que você contribuía fornecendo CPF para as pessoas que cometiam fraude e roubavam. Disso. E foi um esquema que, assim, era uma operação gigantesca que tinha junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E então, quer dizer, é uma acusação que prescreveu. O crime prescreveu, não é que você foi absolvido. Sim. O crime prescreveu. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu tinha 17 anos de idade, eu trabalhava para um pastor. Esse pastor, ele me contratou me dando R$500 para consertar computadores para ele. Trabalhei menos de 3 meses, recebi R$1.500 e um processo de 13 anos nas costas. Putz. Recebi esse processo, eu não tinha R$2.000 para pagar advogado e esse processo que você está falando, eu fui o único que não cumpriu cadeia porque ele correu a revelia. Foi o maior arrependimento da minha vida ter passado por isso. Você quiser pegar mais detalhes, entra no meu canal do YouTube, Pablo Marcal, tem lá uma live chamada As Prisões da Vida. E eu aprendi com isso, sabe o quê? Você é advogado, né? Eu aprendi que a injustiça é uma das piores coisas que existem. E apesar de já ter tomado milhões de reais de prejuízo, você acredita que eu nunca processei ninguém por causa disso? Eu sei o valor da injustiça e eu vou pegar isso, essa injustiça que eu sofri, e vou tirar a injustiça que está acontecendo no país hoje. Não tem vergonha nenhuma. É isso que eu falo que é platitude. Quer dizer, são figuras de linguagem muito amplas. E aí tem a ver com essa ideia de coach messiânico que o pessoal fala que você transmite, né? E aí ele é bom. Quero passar... Bom. Não, é óbvio. Senão não seria, senão não seria coach messiânico. Eu sou coach da mudança. Senão não seria coach messiânico. E você é coach do Brasil. Porque, tá vendo? Ó, ele vem de uma forma assim, eu vou ser o conciliador geral da nação. Só que é um discurso que, pra mim, não tem densidade e as pessoas não acreditam nisso. Ele, claro, vai ter um grupo de fiéis, que nem o apóstolo Valdomiro tem, e tem vários pastores que tem. E isso é normal, quer dizer, tem gente que gosta de seguir por causa dessa pregação. Eu acho... Mas eu não engulo isso, eu acho que é muito fraco o discurso. Eu acho um preconceito besta. Elitista pra caramba, de diminuir evangélico. Não, eu não tô diminuindo. Eu acho isso a maior babaquice. Eu acho que é pregação. A maior babaquice. Ele faz uma pregação, ele mistura pregação com discurso de prosperidade. Todo mundo é igual, cacete. Não, eu não tô falando que é diferente. Eu respeito o evangélico também. Não, é sacanagem. Não, engraçado é que existe uma pregação. Faz isso e você não rebate ele. Não, eu acho que o discurso de eu sou o pregador e conciliador geral da nação não... O cara chama Messias, ele tá certo, não convence ninguém. Pois é, você defende o cara pelas mesmas coisas que você tá falando. É o nome dele.
O nome dele não, é então, mas pera lá. ovo dele, entendeu? Pera lá. Vamos entender. Vamos... Não, e eu, ó, Emílio, só pra deixar claro aqui, eu não ataquei nenhum evangélico. Eu tô falando que ele se coloca numa figura de pregador. Não, você é uma colocou figura coaching messiânico. Mas sei, é a figura que ele usa. É messiânico, bonitão? Sim, o consertador geral da nação. Eu vou conselhar a Não, nação. pera E lá. você não fala como você vai fazer isso. É só um discurso. Você abriu meu plano de governo, que tem 90 diretrizes lá dentro? Ô, Pablo. Você abriu? Superman, pera lá. Gente, não sou. Ó, posso falar? Não sou eu que falo isso. A realidade fala isso. Ele tem. A realidade tem boca na margem de erro, ele é negativo nas pesquisas eleitorais. Ele pode ser 1% e menos 1%. Eu sei, mas ele é novo na política. Eu sei, o que mas eu quero de novo. Não, pera lá. O que ele tá colocando aqui... Pera lá. O que ele tá colocando aqui, pelo que eu entendi, é o seguinte. E tem muita gente com esse pensamento. Sim. Tem muita gente que fala, eu não quero nem o Lula, nem o Bolsonaro. Exato. Tem muita gente que tem esse pensamento. Por quê? Porque não quer nenhum nem outro, só que a política nos impõe isso. A própria mídia, ela coloca o Lula, o Bolsonaro e o Ciro para dar 8. Ciro com 8. Para dizer que tem o Ciro no meio e o Emael a Tebet que veio aqui. Mas o que acontece? Essa eleição, você fala que é democrática? Não é, mas ela já está decidida. Mas existe um movimento Lula orgânico. Bolsonaro. As pessoas enxergam a realidade. De novo. Verdade não. Vamos deixar ele falar agora. Não está resolvida. Está resolvida. Não está resolvida. Lógico que está, Pablo. Ah, o Lula não, eu sei. O Lula vai ser pode ser. Não. Pode, já não tá resolvida. É o seguinte. Ou o Bolsonaro. Tá certo? Então, rapaz, deixa eu explicar pra vocês como funciona. Volta 4 anos atrás, Bolsonaro tinha 1% de intenção e todo mundo... Eu tava lá, eu ajudei também, mais 50 mil pessoas ajudaram pondo dinheiro e resolvendo o problema do Bolsonaro, porque ele não queria o PT. Só que tem um detalhe diferente. Bolsonaro hoje tá com a máquina na mão e não tá em primeiro lugar. Aí você fala, o problema tá nas pesquisas. Não, o Bolsonaro arrasta gente em motociata e o Lula não leva ninguém. O Lula não leva ninguém porque o povo não tem o vale transporte pra ir lá, cara. O que o Michel Temer fez foi um grande favor pra gente não ver os sindicatos hoje enchendo o saco da política. Não tem pão com mortadela hoje. O que é a grande verdade? O doutor ali me recuso chamar ele de Superman, porque ele é um cara raso. O Superman? Ele não é Superman. Não vai brigar com o Superman, Pablo. Não vai brigar com o Superman. A sua campanha é rasa. Você se escora nos pontos positivos do Bolsonaro pra não pegar mal, porque é óbvio, você é empresário, empreendedor, guru, que você se vende como guru e tal. Mas você já me chamou de coach messiânico, guru, pregador. Mas eu acho que eu tenho um fã na televisão. Não, posso falar? É muito simples isso. Quando a pessoa mistura religião com prosperidade e vende isso, ele tá monetizando em cima dos dois. E eu não tenho nada contra isso. Vai lá, vai fundo. Quem quiser, compra o curso dele. Ele gosta. Você não gosta. Você é anticristão, é o discurso vitimista. Não, eu não tenho esse discurso. Deixa eu falar agora. Então, mas só pra deixar muito claro que... deixar claro porque é tudo confuso o que você fala. Não é. É que, de novo, você usa muita platitude e você não tá entregando conteúdo. E daí isso passa pra audiência uma imagem de que você só quer se promover com a campanha. Ô, amigo, se eu quisesse me promover, eu ia pegar os 11 milhões que eu tenho de direito lá no PROS. Eu sou o único candidato que abriu mão. O cara do Novo não abriu mão. O cara do Novo não abriu? O cara não abriu, é do partido. Não foi ele que abriu mão. O partido decidiu que ninguém toca naquele dinheiro. Ah, sim. Inclusive, o partido que não te deu a candidatura. A candidatura tá registrada no TSE, amigo. Você tá com fake news, no pânico. Ontem, o partido já recuou. Amigo. Você nem sabe o que você tá falando. Lá tem uma ata em aberto. Só um pouquinho, Morgado. Tá bom, nossa. Lá tem uma ata em aberto. É porque os meninos, a gente tem que colocar eles nos lugares deles. Entende? Menino precisa ser colocado no lugar de menino. Não tem Superman pra um cara que é infantil. Peraí, também não vai ficar. Não vai par de homem também. Então vamos lá, então. Então vamos voltar pro papo de adolescente pra ver se ele entra. É o seguinte. O que a gente precisa entender? Ah, ele é zoador. O cara ali foi chamado pra fazer humor e ele faz o humor. Não tem fato na conversa dele. Vou falar sério. Vocês brigaram? Ele quer me levar pro morro, não fez que nem ele faz com um monte de gente e depois ser objeto disso, de galhofa nacional. Ele coloca uma candidatura e quer ser objeto de galhofa nacional. Por quê? Porque é isso, ele convence as pessoas, pega o dinheiro delas, vai pra cima do morro e tem que ir um bombeiro lá e gente se grande fake news fosse crime, ele ia estar preso agora. Não peguei tirar o pessoal do morro. É isso que tem que acontecer. O PT vai levar o Brasil pro vale. Não tem problema nenhum. Você não precisa usar o discurso do Bolsonaro pra tentar fazer. Que discurso de Bolsonaro, rapaz? Tá certo. É o discurso que o Bolsonaro faz e só imita.
Pega meu plano de governo e lê lá. Você só quer sair de 1%. Você tá atirando pra tudo que é lado. Você só quer sair de 1%. Ele fala bem. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta. Pablo, acabar o programa, vamos subir o nível aí. Vamos falar sério. Pablo, não, deixa eu fazer uma pergunta. Goiano fala bem. Eu não fiz uma pergunta. Goiano fala bem. Ah, vai dormir. Fala aí. O que você quer, Gordão? Quer brigar comigo também? Quer brigar também, Gordinho? Agora quer você brigar comigo? Só queria, Morgado, só falar uma coisa, Ah, eu só não vou comemorar aqui que a gente tá com mais de 100 mil pessoas assistindo. Vamos bater o flow. E Ele é tá vendedor. batendo a Anitta que fica defendendo o Lula. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. Estamos dando mais se o Faustão audiência deixar. que a Anitta tatuando a toba. A Anitta. Ô, Pablo, Vai lá, Morgado. Sai, Pablão, a Anitta tatuando a toba lá, nós estamos dando mais audiência que ela. Só que perdemos pro 137 Bolsonaro, hein? Não, o Bolsonaro ele é Hoje digno de respeito. Hoje eu vou bater o Ficou Bolsonaro 5 no horas flow. falando lá. O Bolsonaro tá dando de 7-1 em você aqui, na nós aqui. Ah, o cara é bom Ô, mesmo. Pablo, eu vi que você falou que se não der esse ano, você não vai tentar candidatar de novo, não. Isso aí é um compromisso seu, é uma das suas promessas Ó, é o da seguinte, campanha aí, não? É igual o Lula. O Lula, ele tinha um sonho, não era de ser presidente, era de criar o Foro de São Paulo em 1992 e colocar a América Latina inteira na esquerda. Essa ideologia vermelha, conectar com Rússia, com China e tudo mais. Não pode ficar falando de mais campo eleitoral dos outros países, né? Vou falar só do nosso. Então ele não queria ser presidente, ele queria implantar o socialismo, que é a base para colocar aquela merda chamada de comunismo, que eu nunca achei um que tem coragem de assumir que é comunista. Certo. O presidente Bolsonaro, ele virou presidente porque ele nunca quis. A gente que enfiou ele lá, pra gente tirar o PT. Certo. Eu não tô aqui porque eu tenho um sonho de ser presidente do Brasil. Eu só quero ajudar a mudar a mentalidade do povo. E se tiver cadeira ou não tiver cadeira, eu vou continuar fazendo o que eu já faço. Eu sou assistido em todas as listas, em todas as plataformas digitais. 10 milhões de pessoas me assistem todos os meses. E sabe qual que é a grande verdade? Eu tô aqui querendo cargo. Na minha cabeça, com a liberdade que eu tenho, morar num palácio é uma prisão federal. Você pegar 400 canhões de mídia do mundo inteiro apontando pra você e ninguém quer que as coisas que você faz dê certo. Eu tô aqui de verdade, matematicamente. Vamos falar de matemática. Matemática, o Lula vai ganhar porque acontece exatamente esses movimentos. A direita, quando sobe e tem esse tipo de comportamento aí infantil, quando sobe no poder, ela irrita tanto que todo mundo quer tirar na marra. Acontece isso em vários lugares e possivelmente vai acontecer no Brasil. Eu quero de verdade, eu tô assumindo aqui pela primeira vez. Eu quero que o presidente Bolsonaro ganhe pra encher o saco mesmo da esquerda. Mas 2026, se não der certo, você não volta. Cara, candidato. eu vou te falar o que eu vim fazer na política. Eu não vou sair dela nunca mais. Mas eu não vou ficar concorrendo, eu não sou carreirista político. Eu quero enfiar a gente na política. Eu quero pegar menino pequeno igual esse aqui e pôr lá pra ele discutir no parlamento. Ele gosta, você fica provocando também, mano. Mas fazer o quê? Ele é acusador. É um provocador. Provocador. Ele deu uma invertida Mas aqui o programa é o pânico. A galera tem que entrar em pânico aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Mas já? Tem o livro aí. Roger Flores. Eu falei, ué. Vamos aprofundar o assunto. Aqui, ó. Marca com o Marcão. Boa, Vamos fazer uma live. Faz aí no mais um. Traz ele no mais um aqui, ó. Tá aqui o livro. Tem outro livro na Tem outro bolsa aí, livro. tá liderando aí. Tem 26 que Pablo. eu já publiquei. 26 livros. Parabéns. Tá aqui, os Aí, livros. Sami. Os livros do Pablo. Boa sorte pra você, cara. Boa, Roger Flores. Boa sorte pra você aqui nessa empreitada. Acho importante também as pessoas falar. entrarem na política, tá lá pra mudar esse cenário. Cada um poder falar o que quer. Claro, exatamente. Ó, vou abrir um partido político. Vou convidar você quando você começar a crescer. Direito pra você absoluta. participar disso. Muito Obrigado, mas eu não vou querer, não. Valeu, fica com ele aí. O nosso Superman é um cara muito educado. Ele é top. Graças a Deus. Ele é elegante. Graças a Deus. E forte, né? Porque se for Eu vou passar agora pra você o canal do Pablo, pra você que quiser acompanhar ele, você entra aí, ó, tá aí no GC, o canal do Pablo tá aí, ó, é Pablo Marcal 1. Pablo Marcal 1, tem 2 milhões, quase 2 milhões e meio de seguidores. Tá lá, ele é candidato à presidência da República. Obrigado, obrigado Pode falar pela sua aqui as declarações finais? Claro, pode falar. Obrigado pela oportunidade. Eu duvido que tenha gente que gosta de um marca aí, mas é tudo aqui uma encenação. Ele começou com isso, ele falou que eu ia ter 10 votos. E eu agradeço a energia, né, a produção aqui pra Talvez gerar você nem tenha cortes e candidatura. Tudo bem. Você não sabe nem olhar o site do TSE, fica difícil. É o seguinte, eu quero olhar agora com seriedade pra você. Eu sei que é muito difícil, é um candidato nanico igual eu com 1%, mas não precisa querer votar, não. Só defenda a liberdade das pessoas terem suas candidaturas, sem zoação agora. O Estado Democrático de Direito precisa ser prevalecido, a gente precisa ter liberdade aqui. E eu queria de verdade
Eu queria que o seu político de estimação de todos vocês ganhasse. Só que o Brasil tem uma grande oportunidade, tem uma janela aberta para a gente mudar esse país. E aqui eu deixo a minha última contribuição. O Brasil, até o final dessa década, vai se tornar a nação mais próspera da Terra. E a gente vai mudar a mentalidade e meninos vão crescer depois desse governo Marçal em 2023. Um abraço pra todos. Valeu. Boa, Marçal. Carinhoso. Tá aí esse goiano. Que olhar querido. O Marçal, Pablo Marçal, conversando aqui com a gente na programação da Jovem Pan.